Amém. Nós falamos na nossa última aula, nós falamos sobre o tema o filho e o pai. Nós falamos do relacionamento que o filho tem com o pai e que o pai tem com o filho. O filho revela ao pai, o pai se revela no filho e através do filho. Isso é muito importante, porque esse tipo de conhecimento atrai as pessoas. Esse tipo de conhecimento, de entendimento, de revelação é que atrai as pessoas. Você não está falando para as pessoas aquilo que você pensa que é. Você não está falando para as pessoas aquilo que você acha que é. Você está falando de um relacionamento que você tem com Deus. O nosso relacionamento final, o alvo do nosso relacionamento final é o Pai. Mas como é que nós nos encontramos com o Pai? Através da figura, da personalidade, do caráter do filho, porque o filho é a expressão do pai. Comece a pegar esse entendimento agora, né? Vamos trazer aquilo à mente, aquilo que nós falamos na aula passada, porque aquele tipo de relacionamento entre o pai e o filho e o pai, é o tipo de relacionamento que nós temos que ter com o filho, para que nós possamos vivenciar a realidade sobrenatural do pai na nossa vida. E através da nossa vida. Lembre-se sempre que você é um espelho do sobrenatural. Lembre-se sempre que você é um espelho do Pai. Se você é um filho de Deus, se você aceitou a Jesus como seu Senhor e por isso recebeu a salvação, ou seja, você foi feito um com Deus, você voltou para o plano original de Deus, então isso quer dizer que você é espelho do coração do Pai. E o que o Pai espera é que nós tenhamos uma vida de relacionamento. Como? Através do Filho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você quer chegar ao Pai? Quer entender o coração do Pai? Você tem que trilhar um caminho chamado Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu sou o caminho. E esse caminho, ele nos leva à verdade. Ele não nos leva a uma axiologia, ele nos leva a uma verdade. E essa verdade é que nos liberta das trevas e coloca dentro de nós vida e vida em abundância. Então, se nós estamos falando sobre adoração, se nós estamos falando sobre um relacionamento com Deus, como filhos de Deus, nós estamos falando nessa unidade que nós somos filhos. Esse é um dos planos originais de Deus, que nós fôssemos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que entender que nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Pai. Olhe para o mundo. Olha como é que o mundo está perdido, olha como é que o mundo está sem visão de família, sem visão de entendimento, de que é necessário viver uma vida com Deus. Tudo que nós precisamos é Deus, tudo que você precisa é Deus. Na sua vida, no seu pensamento, quando as crises vêm, quem é que você tem? Eu tenho a Deus. Você pode declarar, eu tenho Deus, eu tenho vida, eu tenho fé, eu tenho certeza. E eu quero falar com você hoje sobre o nosso capítulo 4, vida de relacionamento. Você que tem a sua apostila, você que tem o seu livro, você pode acompanhar. E nós vamos estar falando sobre a vida de relacionamento. É muito importante nós entendermos, nós começamos no capítulo passado falando sobre o relacionamento entre o pai e o filho. E nós vamos falar hoje sobre o relacionamento que nós temos com o filho. Salmos 27, verso 4, vai dizer o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor. Quem é esse Senhor? O Filho. E a buscarei, investigarei e pedirei constantemente. Numa outra versão diz, investigarei e pedirei constantemente que eu possa morar na casa do Senhor, na sua presença, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, sua doce atratividade e agradável afeto, e meditar, considerar e inquirir no seu templo. O desejo do salmista aqui era ter mais do que ele tinha, num relacionamento que ele sabia que ele podia ter mais. Ele não estava acomodado. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei.
Eu a buscarei. Então, crescer no conhecimento de quem Deus é buscar um relacionamento com Ele. Isso é uma necessidade vital para que nós possamos aproveitar o propósito estabelecido por Ele nas nossas vidas. Nós vimos no capítulo 1 que Deus, Ele criou filhos. E Ele criou filhos para que fecundassem, para que multiplicassem, para que dominassem, para que subjugassem. Deus criou você e eu para que nós possamos dominar sobre essa dimensão onde Ele nos colocou. Mas para isso nós precisamos buscar sempre qual é a vontade de Deus. Como é que nós conseguimos isso? Através do relacionamento com o Filho. Talvez você ache irrelevante todos os dias ler a Bíblia, mas se você não estiver constantemente cheio da vontade de Deus, naquele dia, como é que você vai saber qual é a vontade de Deus para aquele dia? Então nós precisamos crescer no conhecimento. Deus quer um relacionamento íntimo conosco. E é só através desse relacionamento, preste atenção nisso, é só através desse relacionamento que Ele libera a sua unção. Que Ele libera a manifestação da sua glória. Que Ele libera do seu milagre quando você está conectado com Deus. Veja lá, Salmos 133, verso 1, e vai dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Entenda que essa palavra união aqui, no hebraico, significa permanecer. E tem a ideia de casamento. Hoje a ideia de casamento que o mundo tem é o seguinte: enquanto você me agrada, eu estou contigo. Quando você já não me agradar, eu troco você por uma outra pessoa, então a gente se separa. Na ideia de Deus, casamento é permanência eterna. É uma aliança constante e fiel. Quando Deus fala que é quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, Ele estava falando não só essa união, onde você entra e sai, mas onde vocês permanecem em união. Porque quando os irmãos permanecem em união, o Filho se manifesta nessa união. E quando o Filho se manifesta, o Pai se manifesta na terra. Os desejos do Pai, os planos do Pai, os propósitos do Pai se revelam através do Filho. E o Filho se revela através dos filhos, pelo Espírito Santo. Ó, quão bom e quão amável e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quem é que recebe a unção? É a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A unção vem sobre a cabeça. Então, se nós queremos receber a unção que vai descendo, ele tem uma ordem pelo qual ele vai descendo, e o primeiro lugar é a cabeça, Jesus Cristo. Se nós não estivermos debaixo da cabeça, nós não receberemos a unção que quebra o jugo e despedaça o fardo. A unção que é símbolo do Espírito Santo. E muitas pessoas querem agir com o Espírito Santo sem estarem em Cristo, sem se submeterem a Cristo. Muitos querem o coração do Pai sem estarem debaixo da cabeça. E a cabeça contém todas as informações que você precisa sobre o Pai, sobre quem é o Pai, como o Pai age, como o Pai ministra. A cabeça é Cristo. Isso é vital para nós entendermos a nossa vida de adoração. A nossa adoração não é só cantarmos músicas sobre Cristo, é estarmos debaixo da cabeça que é Cristo, para que nós possamos receber a unção de Deus que Ele dá de graça para os seus filhos. Salmo capítulo 2, o Filho é ungido e Ele é decretado. Você como filho recebe a unção se você estiver debaixo da cabeça, se você permanecer em união com Cristo. E as pessoas as pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Deus, elas são infelizes. Sabe por quê? Porque elas esperam alguma coisa e aquela coisa não se manifesta. Por quê? Porque essa pessoa não está andando no caminho, no procedimento, na verdade. E não adianta, se você quer chegar naquele lugar, você tem que trilhar um caminho prescrito para você chegar até lá.
E o pior de tudo é que as pessoas que são infelizes fazem outras pessoas miseráveis. Fazem outras pessoas totalmente infelizes. Por quê? Porque elas não sabem como viver da maneira que Deus projetou para que elas vivessem. Apenas os planos de Deus para as nossas vidas nos fazem realmente felizes. Sabe por quê? Porque você foi criado para responder aos planos e à vontade de Deus. Você foi criado para isso. Para responder, para resplandecer a luz de Deus. Qual é o segredo da felicidade? Olha só que interessante, a Bíblia nos diz qual é o segredo da felicidade. Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Esse versículo é um versículo muito legal. Porque a gente fala que Deus amou o mundo, e Deus amou o mundo, e Deus continua amando as pessoas. Mas Ele só pode responder, porque Ele já deu a iniciativa de amar o mundo. Agora Ele precisa que você responda a esse amor, para que esse amor continue fluindo. Não quer dizer que se você não se importa com Deus, Deus não te ama. Deus é amor. Mas o amor, ele tem que estar envolvido por duas outras palavrinhas, por dois outros atributos de Deus, chamados santidade e verdade. Fora disso, o amor de Deus não pode se manifestar, não quer dizer que ele não seja, não quer dizer que ele não tenha. Isso somente quer dizer que ele não pode se manifestar de maneira íntegra, de maneira perfeita. Então, aqueles que respondem à manifestação inicial do meu amor, eles recebem mais e mais e mais do meu amor. Por isso que a continuação do versículo diz, os que diligentemente me buscam, me acharão. Os que diligentemente respondem, os que diligentemente buscam com mais fome, com mais sede, esses me acharão. Deus é tremendo. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O desejo de Deus é que você o busque sempre, reconhecendo em tudo o que você faz. O crente espiritual, gente, não é aquele que se estremece, não é aquele que grita aleluia o mais alto que puder, não é aquele que sapateia, não é aquele que sabe todos os artifícios para se adorar a Deus, levantar as mãos, dobrar os joelhos, falar as palavras em hebraico. O crente espiritual é o que vive constantemente cheio do Espírito Santo, que é capaz de discernir, de perceber as coisas espirituais. Então, quando Deus se movimenta, enquanto todos estão cantando, qual é a sua resposta? Quando Deus se movimenta enquanto a palavra está sendo pregada, qual é a sua resposta? Quando Deus se movimenta com poder e com manifestações, qual é a tua resposta? Esse é o crente espiritual. O crente espiritual não alcança espiritualidade depois de 20 anos. O crente espiritual alcança a maturidade enquanto ele busca e continua buscando a Deus. E você é tão íntimo quanto você queira ser. Hebreus 4,16 vai dizer assim, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Lembra que eu falei que Deus é aquele que inicia todas as coisas. Deus sempre inicia. Você não inicia nada, Deus inicia, Deus toma a frente, Deus toma a iniciativa. O próximo passo quem é? Você é quem tem que dar. Você é quem tem que chegar. O seu nível de fome irá determinar onde você quer chegar. O seu nível de fome vai determinar aonde você quer chegar. É você quem tem que chegar. E as bordas desse relacionamento são chamadas de maturidade e compromisso. Quanto mais maturidade você tem, isso pede mais compromisso. Isso vai alargando a sua esfera de relacionamento com Deus, de fome de Deus, maturidade e compromisso. Então, existem alguns tipos de relacionamento com Deus, alguns estágios, que é o que eu quero ver com você aqui nessa nossa aula. E eu chamei um de pré-estágio. Existem 3 estágios, mas eu incluí um que é chamado de pré-estágio.
E você que tem aí o seu livro, você pode ver que eu coloquei uma tabelinha, onde existem algumas comparações com alguns versos, com algumas passagens na Bíblia. E nós vemos nesse pré-estágio, Êxodo 19, 24, capítulo 19 e capítulo 24, Ezequiel 47, que fala sobre a água que sai do templo. E eu usei o exemplo de Jesus em alguns aspectos da sua vida. Então, nesse pré-estágio, nós vemos o povo. Em Êxodo 19 e Êxodo 24, nós vemos que Deus querendo falar com o povo. Mas o povo que ele quer se envolver com Deus, mas não quer se comprometer com Deus. Porque vai que Deus mata a gente. Olha só como é que eles conheciam a Deus. Vai que Deus mata a gente. Vai que Deus manda lá naquele raio lá, pega na gente, a gente é dissipado. Que medo é esse? O verdadeiro amor lança fora todo medo. No relacionamento com Deus, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o Pai através do Filho, por causa da expressão de quem o Filho é, sabendo que Deus é amor e que Ele, enquanto eu vivo na verdade, na santidade, eu vivo na plenitude desse amor, então não há medo. Não há medo. Se eu vivo fora da verdade, se eu vivo fora da santidade, o amor de Deus ele não consegue chegar até mim. Apesar de Deus estar lá e Ele ter falado, eu já enviei o meu Filho amado para que você tenha vida e vida em abundância, para que você não pereça, mas isso não está conseguindo chegar, sabe por quê? Porque você não quer verdade nem santidade. Não há como receber amor sem verdade e sem santidade. E era isso que o povo queria. O povo queria o amor, mas sem viver a verdade e o compromisso com a santidade de Deus. Né? As pessoas às vezes dizem, eu quero ser curado, mas não quero a responsabilidade de viver a vida com Deus. Lembra dos 10 leprosos? Apenas um voltou para agradecer, para reconhecer, para responder, para dizer muito obrigado. Eu reconheço que isso veio de ti, que não veio de mim. Os outros não estavam nem aí, receberam a cura, mas não estavam nem aí. As pessoas querem receber ensino, mas sem o compromisso da vida dedicada e da vida obediente. É um pré-estágio. É uma pessoa que não conhece a Deus, mas ela quer alguma coisa com Deus, mas nos seus limites, segundo as suas necessidades. Eu quero que Ele cumpra as minhas necessidades, ponto final. Não quero ter relacionamento, não quero ter união, não quero permanecer nesse relacionamento. É um pré-estágio, é um pré-desejo, mas desejo não é escolha, desejo não é decisão. Mateus 19, de 16 a 22, diz assim: E eis que se aproximou dele um jovem, ele disse, Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E guardar os mandamentos não é só decorar os mandamentos, é obedecer. A palavra guardar aqui quer dizer obedecer os mandamentos, viver, praticar. Se andai no Espírito, se vivei no Espírito, andai também no Espírito. Andar no ritmo, na permanência, na constância dos mandamentos de Deus. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho guardado. Ou seja, eu sei todos esses de cor. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, se queres ser perfeito, ou seja, Jesus estava apresentando a perfeição para ele. Ainda tem gente que diz, não posso ser perfeito, não existe uma pessoa perfeita. Se queres ser perfeito, Jesus estava apresentando uma outra dimensão. Nós não estamos falando aqui de uma dimensão da alma que está sendo aperfeiçoada. Jesus estava apresentando aqui uma dimensão do Espírito que já foi aperfeiçoado. Se você está em Cristo Jesus, o seu Espírito é perfeito, é completo, já chegou onde deveria estar. É uma jornada. Você ainda cresce espiritualmente? Claro, porque é uma jornada, você entrou numa jornada, você entrou num caminho chamado perfeição. Jesus Cristo é a perfeição. E Ele apresenta, Ele disse, olha, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito.
E ele apresenta para o homem: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Era o ponto final para ele alcançar essa perfeição. Vai, eu vou me livrar de todas as outras coisas que me impedem de viver a vida perfeita de Deus. De todo o pecado que tenazmente me assedia, ou seja, me enche os olhos para que eu corra para eles. Tudo isso nós precisamos colocar de lado, para que nós possamos entrar no relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus, ele tem que ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Ele tem que ser tudo. O resto, ele vai nos dar permissão para que acompanhe essa jornada, onde nós acompanhamos a ele, não ele a nós. Essa é a nossa vida de adoração. Nós acompanhamos ao Filho, nós resplandecemos a luz do Filho, nós louvamos porque nós vivemos. Nós não louvamos para viver, nós louvamos porque nós vivemos. É uma declaração da verdade onde nós estamos. Onde nós podemos dizer: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Onde você pode dizer: eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra é uma pessoa, o que a palavra diz que eu posso. O que você pode hoje? O que a palavra te diz que você pode hoje? O que a palavra te diz que você é hoje? O que a palavra te diz que você tem hoje? É diário, é contínuo, é eterno, é permanência de vida. Nesse nível, nesse pré-estágio, as pessoas dizem: queremos um relacionamento, nós queremos, mas tem que ser através de alguém. O povo manda Moisés: Moisés, faz o seguinte, vai no nosso lugar, seja o nosso mediador. E quantas vezes na igreja nós não temos esse sentimento? Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas tem que ser através do pastor. Eu não quero ter a obrigação de orar. O pastor estudou teologia, o pastor estudou no seminário, então ele deve saber muito mais do que eu. Então a oração dele vai ser muito mais poderosa do que a minha, vai ser muito mais eficaz do que a minha. Eu não quero estudar a palavra porque ele já estudou, então ele intercede por mim. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus, o Pai, e os homens, é o Filho. Então, se você quer chegar a Deus, não pode haver outro mediador. Se você está agindo através de mediadores, você está num pré-estágio de relacionamento com Deus. Você não está no relacionamento com Deus, você está no pré-estágio. Você entende que você quer. Muitas vezes através do time de louvor, do time de adoração, do time de música. Quantas pessoas não sabem nem como louvar a Deus, nem como responder a Deus? Se o líder de louvor, se a equipe de música não disser para ele o que fazer e como fazer. As pessoas não buscam ter um relacionamento, não fazem isso nem em casa. Quantas vezes você adorando em casa levanta as mãos espontaneamente? E aqui na igreja o camarada só faz porque alguém manda. Levantarei as minhas mãos, me porei. Aí já abaixa a mão. Porque é mecânico. Deus não quer um relacionamento mecânico com você. Quando as circunstâncias vêm, eles preferem ter um relacionamento com o que é físico. Algo que eles podem ver. Eu posso ver o meu pastor, então eu vou ter um relacionamento através de Deus que eu não consigo ver, não consigo entender, então eu vou ter um relacionamento com quem é físico. O povo fazia isso no deserto, gente. Esse é o pré-estágio. Uma pessoa que tem um relacionamento com aquilo que ela pode ver através de um mediador. E aí as pessoas entendem, recebem uma revelação maior e entram no primeiro estágio. E o primeiro estágio, eu diria que é Jesus, o Salvador. Elas encontram um Salvador, elas procuram por alguém que vá solucionar todos os seus problemas, e elas encontram alguém com uma mensagem que diz: olha, a sua vida não vai ser fácil, mas pela fé
tudo se torna possível, em Cristo Jesus nós temos a resposta, isso tudo é verdade. Mas nesse primeiro estágio, quando a pessoa vem quebrada, necessitada, ela não quer outra coisa a não ser solucionar os seus problemas. E ela se entrega para Deus e Deus, ela às vezes dizem, Senhor, se você solucionar esse meu problema, eu vou te servir para sempre. É o primeiro estágio, Jesus o Salvador, né? É uma adoração, uma certa adoração à distância. Ou seja, se você for olhar agora, a gente inclui, você vê aí na sua apostila, no seu livro, que nós incluímos o tabernáculo, que nós incluímos as descrições de João, que nós já vimos. Então, se nós virmos o tabernáculo, o primeiro estágio onde eles passam pela porta, que é Jesus, eles encontram o altar do sacrifício. Mas veja bem, é só o átrio. O Santíssimo ainda está à distância. Eles fazem ali, eles recebem, né, trazem a sua oferta, mas continuam à distância. Eles poderiam entrar na esfera da adoração, mas ainda assim não conseguem ter um relacionamento íntimo com Deus. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Nesse nível, a sua adoração, o seu relacionamento é definido por um parâmetro. O que Ele pode fazer por mim? O que Deus pode fazer por mim? Enquanto Ele faz alguma coisa por mim, eu continuo agradecido. Enquanto Ele faz, eu continuo louvando. Enquanto Ele faz, eu continuo nesse relacionamento. Né? Quais são as marcas desse relacionamento? A primeira marca é a justificação. Ou seja, você recebe uma nova natureza. Quando você se abre para Deus e você diz, Deus, eu quero ter esse relacionamento, me ajuda, o que você pode fazer por mim? Deus é misericordioso, até nisso Deus vela pela sua palavra. Ele diz que Ele seria um Salvador. Deus enviaria um Salvador para mim e para você. Mas existe mais. Então, nesse primeiro nível, o que nós ganhamos de Deus? Uma nova natureza. Nós nascemos do Espírito. Nós recebemos um novo coração. A lei de Deus é implantada no nosso espírito. Não mais para que nós ficássemos lendo e decorando, mas aquilo ali se tornaria um princípio pelo qual nós viveríamos. Nós começamos a adentrar numa dimensão de ações de graça. Senhor, obrigado por me salvar. Obrigado por me curar. Obrigado por me dar prosperidade. Obrigado por fazer isso. Obrigado por fazer aquilo. Nada de errado com isso. É uma realidade. Você está respondendo aquilo, a manifestação da salvação de Jesus Cristo na sua vida. Isso é importante. Não me entenda mal. É importante, é muito importante. Mas é apenas um estágio. É apenas um estágio. Fala de você sair do Egito. Qual é a marca? Fala de você sair do Egito. Fala de você deixar as coisas do passado, deixar a vida passada e adentrar em uma nova vida. Quando nós falamos sobre salvação, nós estamos falando de você se conectar com o Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Você deixa a mentalidade, você deixa a vida do Egito para entrar numa nova vida, nas promessas de Deus. Fala de você celebrar a festa da Páscoa, a festa do Cordeiro, a festa onde você tinha que comer as entranhas, as coisas mais escondidas, mais íntimas daquele animal, e colocar para dentro, e fazer daquilo a sua realidade. Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você, mas esse é apenas um estágio do nosso relacionamento com Deus. O segundo estágio, nós falamos que o primeiro estágio é Jesus, o Salvador. O segundo estágio é Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, ungido. E muita gente vai ver a manifestação disso, mas nem todos vão entender. Enquanto com Jesus e Salvador, essa é uma chamada para todos, e muitos irão responder. Mas com relação a Jesus e Cristo, muitos vão ver, mas nem todos vão entender. E aí nós já adentramos
nessa nossa figura do tabernáculo de Moisés, por exemplo, nós passamos do átrio para um segundo nível, que era o santo lugar. Em Êxodo 19, 20 e 24, Moisés vira para os líderes e fala assim: a partir daqui vocês não vão não, vocês ficam aqui na base, eu vou subir com o menino, eu vou subir com o moço, com o adorador, Josué vai subir comigo. Em Ezequiel 47, as águas que estavam nos artelhos, nos joelhos, passam a vir para as águas nos lombos. Começa uma progressão, onde você tem que colocar mais esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Há uma certa correnteza. Com Jesus deixa as multidões, recebe os 12, mas nesse nível, ele chama Pedro, Tiago e João, para experimentarem algo de Deus. Em João, você passa de ser criança para ser jovem. Lembra que nós falamos sobre neaníscos? Uma pessoa treinada na fé. Mas muita gente não passa do primeiro estágio para esse estágio, do estágio de Jesus o Salvador, para o estágio de Jesus o Cristo, porque pensam que a salvação é tudo. Bom, ele morreu para me salvar, é só isso aí que eu preciso. Eu vou continuando a viver a minha vidinha, eu vou continuando a viver nessa vida miserável, mas tudo que eu preciso é ir para o céu, é fugir para o céu, é tudo que eu preciso. Salvação para mim é suficiente. Eu entendo que salvação é o seguinte: Ele vai me livrar, Ele me livrou das trevas, Ele vai me livrar desse mundo mal. Salvação para mim é isso. Entende que salvação é uma vida com Cristo. É a porta de entrada para que você obtenha todas as riquezas do reino dos céus, do reino de Deus. Eles acham que a vida com Deus é uma vida muito difícil. Não, rapaz, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Para mim tá bom, eu vou à igreja, leio a Bíblia, mas para mim tá bom. E o interessante é que se você olhar para o átrio, você vai ver uma mobília muito grande chamada o altar de bronze. E o altar de bronze era onde eles faziam um sacrifício. O altar de bronze era tão grande que todos os outros, preste atenção, todos os outros utensílios do tabernáculo cabiam dentro do altar de bronze. Ou seja, o potencial para seguir avançando, seguir subindo, está em Jesus Cristo Salvador. Está lá. Ele não pede que você fique lá somente. Não, fica aqui comigo, vamos ficar aqui só nesse estágio. Ele diz: olha só, todos os outros estágios começam aqui. Todos os outros estágios, para você subir e continuar avançando, começa aqui. Mas você precisa querer. Nós começamos esse estudo, nós começamos essa aula dizendo que você precisa querer. O potencial está em você, a verdade está em você, você precisa continuar subindo, você precisa continuar avançando. Águas nos lombos, fala de um nível mais profundo que no nível anterior, mas que ainda depende do esforço humano. Ainda depende do esforço humano. No santo lugar, nós vemos a mesa da propiciação, que também é chamada da mesa da presença, onde os pães, ou seja, a palavra, os pães eram colocados. Isso quer dizer que a palavra só conseguirá mostrar a você como alcançar a presença. A palavra vai mostrar e vai apontar para você aonde você tem que chegar. E você, para isso, precisa da comunhão da mesa. Você precisa da comunhão da mesa, dos seus irmãos sacerdotes, dos seus irmãos que se alimentam da palavra e que vão constantemente dizer para você: olha, Deus me disse isso hoje, e Ele vai estar apontando para a mesa da presença, para o lugar da presença, para Jesus, para a presença de Deus. Olha só como é que é importante nós nos assentarmos à mesa. Você vem à igreja não só para receber palavra, para que você não tenha que ouvir a voz de Deus durante a semana. Você vem para que aquela palavra te encha e aponte para um relacionamento com Deus, onde você, por você mesmo, ouve a voz de Deus e sente a presença de Deus e vive na presença de Deus. E os seus irmãos que estão cheios da palavra são mais uma ajuda para
para você viver nessa constância. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em casamento, em união, em permanência. Há uma necessidade de nós entendermos a mesa da presença, a mesa da propiciação. Mas aquele ambiente do santo lugar também tem o candelabro de ouro. Fala da luz da revelação da palavra, do azeite, que é símbolo do Espírito Santo, e tem também o altar de ouro, que fala do incenso, onde se queimava incenso, oração e adoração, nossa resposta a Deus, que sobe, aquela palavra que nós comemos, a luz da revelação, agora é queimada e sobe a Deus em oração. Aquela palavra que nós comemos, colocada para dentro, a luz da revelação, ungida com o azeite do Espírito Santo, agora sobe a Deus em oração e em adoração. Não dá para entregar para Deus o que você quer, você tem que comer da palavra. A luz da revelação, com o azeite da propiciação, com o azeite do Espírito Santo. Isso é o que sobe para Deus. Na comunhão dos irmãos, isso é o que sobe para Deus. Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A doutrina aqui fala da palavra de Deus. A revelação da palavra, eles estavam constantemente na revelação da palavra. Na comunhão, ou seja, na mesa. Eles comiam junto, porque eles tinham palavra. Qual era o assunto que eles provavelmente tinham na mesa? Palavra. Ah, você viu a crise? Não, não era isso não. Era palavra. Poxa, Deus me falou isso, Deus me mostrou aquilo. Deus. A comunhão não é socialização. A comunhão é distribuição e administração de graça e revelação. Comunhão tem que haver distribuição de graça e revelação, que só pode ser feita pelo Espírito. E eles se mantinham também no quê? Nas orações. Comunhão vai trazer para você o que eu falei sobre a distribuição, que é o partir do pão. Você não senta na mesa, fica na mesa de boca fechada. Você senta na mesa para partir o pão. Para partir o pão, distribuição de graça. Meu irmão, olha o que Deus me deu. Parte o pão e entrega. Olha o que Deus fez para mim. Parte o pão e entrega. Faça parte disso comigo. Venha compartilhar disso comigo. Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. Quais são as marcas desse relacionamento? É a transformação da nossa vida. Enquanto a sua vida está sendo transformada, você está andando em santificação, no processo de mudança. Há uma produção genuína do fruto do Espírito na sua vida. A marca desse relacionamento, desse nível, é a distribuição, é a produção do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fala de níveis. Fala de atravessar o deserto. Você já deixou o Egito, agora você está atravessando o deserto. E o deserto fala de treinamento de caráter e fala do teste de fidelidade. É a celebração da festa de Pentecostes. É a lembrança de que o Espírito Santo está em nós e Ele opera através de nós. E o último nível, terceiro nível, nós falamos que o primeiro nível, existe um nível de pré-estágio, que é um relacionamento sem compromisso. Existe um nível de Jesus sendo apenas o Senhor, o Salvador. Existe um nível onde você avança, você reconhece que Ele é o seu Salvador, mas você também entende que Ele é o Cristo, o ungido de Deus, e que Ele opera através de você. Mas existe um outro nível, um nível final, eu creio ser um nível final, onde Jesus é o Senhor. Muitos vivem com Jesus o Salvador,
muitos vivem com Jesus o Cristo, mas eu creio que ainda poucos vivem com Jesus o Senhor. Fala do Santíssimo Lugar, gente. Em Êxodo 19 e Êxodo 24, você vê que Moisés chega para Josué e fala: filho, até aqui. A partir daqui eu tenho que ir sozinho. É a minha vida com Deus, eu preciso ir sozinho. Ezequiel 47 fala de águas para nadar, onde você está disponível para a correnteza do vento, o vento do Espírito, onde você ouve a voz e você não arranca para fazer aquilo que você quer fazer. Daqueles três, Pedro, Tiago e João, você sabe que João era o mais chegado a Jesus. Era aquele que reclinava no peito de Jesus. E João fala de um outro nível, nível de paz em Deus. Oséias capítulo 6, verso 2. Depois de 2 dias, ele nos ressuscitará. Ao terceiro dia, nos levantará. Nesse terceiro nível, ele nos levantará e viveremos diante dele. Se você olhar para o tabernáculo como uma figura desse terceiro nível de relacionamento, você vai ver só uma coisa: a Arca da Aliança. Nesse lugar havia a presença de Deus. Nesse lugar só há um trono. Nesse lugar não havia a luz natural do átrio, nem a luz artificial do candelabro. Somente a luz de Deus iluminava aquele lugar. Apenas a voz de Deus era ouvida. Quando nós olhamos para Ezequiel, as águas para nadar, fala de um nível onde nós dependemos completamente do fluir das águas. Quando nós olhamos para João, o exemplo de João, que fala de pais espirituais, homens maduros, que são capazes de gerar filhos segundo a imagem e semelhança de Cristo. Deus não quer somente que você o siga, Deus quer que você continue gerando. Lembra que nós falamos, sede fecundos, multiplicai-vos. Deus quer que você continue gerando, ajudando pessoas no processo. Quando Jesus é o Senhor, você entende que aquilo que Ele revela para você não é só para você. Enquanto Jesus é o Cristo, você entende verdades espirituais, mas muitas vezes você fica ali sentadinho, não, é para mim, eu preciso disso. Mas quando você entende que Jesus é o Senhor e quando Ele fala vai, você deixa tudo para trás e vai. É a comissão em Cristo Jesus. Quais são as marcas desse relacionamento? A glorificação. A primeira é a justificação. A segunda é a transformação. A terceira é a glorificação. A glorificação aponta totalmente para Ele. A transformação aponta para você e para Ele. Mas a glorificação aponta somente para Ele. Toda a glória para Ele. Fala da plenitude do Espírito. Fala de adoração. Fala de entrar na terra prometida. Fala da festa dos tabernáculos. Mas gastar tempo com Deus para que isso se torne prática na sua vida é vital. É vital. Nem todos querem pagar o preço que temos que pagar para nos aproximarmos de Deus, para entrarmos nessa dimensão. Quanto mais próximo de Deus nós avançamos, menos de nós encontramos. As bênçãos de Deus são liberadas sobre nós de acordo com o nosso nível de maturidade. Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, ou seja, em maturidade, e em graça diante de Deus e dos homens. Ouça isso com atenção. O nível de graça a receber, o nível de influência a receber, que determina, é claro, o favor que você recebe,
é definido pelo nível de maturidade, que por sua vez é definido pelo exercício da sabedoria. Sabedoria abre porta para maturidade. Maturidade abre porta para você receber graça de Deus. Muita gente quer receber muita coisa de Deus, mas não é maduro o suficiente para manter aquele presente, para manter aquele dom. Então, somente quando nós alcançamos esse nível, essa plenitude, que nós entendemos João 15:7, que diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Porque Jesus é Senhor da sua vida. Ele domina, Ele cuida, Ele governa, Ele controla, Ele refreia, Ele mantém, Ele protege. Quanto mais tempo gastarmos com Deus, mais sensíveis somos à sua voz. Você lembra que nós falamos na aula passada que o filho ouve a voz do pai? E nós aprendemos como ouvir a voz de Deus, como sermos sensíveis à voz de Deus. Quanto mais tempo gastarmos com Deus, mais sensíveis nós somos à sua voz, para demonstrar a sua natureza aos homens. Quanto mais tempo com Deus você gasta, as pessoas sabem, mais as pessoas sabem com quem você tem andado. Tudo que Deus quer é que você esteja disponível e queira ir além. O resto é com Ele. Amém? Deus te abençoe.